Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas análises visuais. Hoje nós vamos entrar de cabeça num tema que é literalmente monumental. Sabe quando a gente bate o olho naquelas genealogias bíblicas gigantes, é muito fácil pular a página e achar que são só listas secas de nomes antigos, né? Mas a verdade é exatamente o oposto disso. Elas são como uma corrente de sobrevivência de altíssimo risco, uma verdadeira ponte divina por onde, pasmem, o destino de toda a humanidade teve que passar. Como a salvação da humanidade dependeu de um único homem após o dilúvio global? É uma pergunta de cair o queixo e que muda totalmente o nosso jeito de ler o texto. Ao longo dessa nossa explicação, nós vamos ver como a vida de Sem funcionou como uma espécie de funil definitivo da história. Foi através da vida dele que o propósito de Deus encontrou um caminho seguro no meio do caos, construindo uma estrada direta até a figura do Messias. Bom, vamos dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje? 1. Humanidade em rebelião. 2. A piedade de Sem. 3. A bênção profética. 4. A linhagem escolhida. 5. A cronologia até Abrão. E, para fechar, 6. O caminho para o Messias. Tópico 1. Humanidade em rebelião. O contexto global. Olha só, é praticamente impossível entender o peso do que Sem fez sem antes a gente olhar para o cenário de fundo, que era de uma tensão absurda. Um mundo que estava literalmente afundado no pecado. Os eventos antes de Sem não foram por acaso. Eles mostram um padrão constante de rebeldia da humanidade. Tudo começou com Caim se recusando a admitir o próprio erro, lembra? Depois a humanidade antes do dilúvio foi completamente tomada pela maldade. E aí veio o dilúvio, que foi um ato fortíssimo de justiça divina. Mas mesmo depois que as águas baixaram, o que a gente vê? A desobediência e o orgulho gritando lá na construção da Torre de Babel. Todo esse cenário deixa muito claro. A humanidade estava num estado crônico de rebeldia, indo totalmente contra o propósito de Deus. E é justamente por causa dessa rebeldia sem fim que a história dá uma guinada absurda. O Criador do Universo, deixando claro que não era só uma divindade tribal de uma região qualquer, mas o soberano absoluto de todas as nações do planeta, decide mudar a estratégia. Ele afunila o foco. Deus passa de tentar lidar com a humanidade inteira de uma vez para focar intensamente, de um jeito quase milagroso, na educação de uma única família em meio a esse mundo caído. Número 2. A piedade de Sem, uma divergência moral. Para a gente entender como essa escolha de Deus aconteceu na prática, temos que espiar um momento super íntimo lá dentro da tenda de Noé. O contraste aqui é gritante. De um lado a gente tem o Cã. Ele encontra o pai embriagado e vulnerável, e o que ele faz? Vai correndo fofocar lá fora, com zero respeito. Do outro lado, o extremo oposto. A reverência profunda de Sem e Jafé. Eles pegam uma capa e entram andando de costas, tudo para preservar a dignidade do pai e não expor o erro dele. Essa atitude do Sem não foi só uma questão de boas maneiras, de jeito nenhum. Foi uma divergência moral gigantesca. Foi o grande exemplo de piedade que iria moldar o futuro da linhagem humana. E quem era Sem? Ele era o segundo filho de Noé, e o nome dele significa basicamente nome ou renome. O cara não só sobreviveu à catástrofe global do dilúvio e botou a mão na massa para construir a arca, mas provou na prática ser um homem temente a Deus no momento em que a nova base moral do mundo estava passando por um teste de fogo. 3. A bênção profética, um pivô cósmico. E aquela atitude de respeito teve consequências imediatas e colossais. Em Gênesis 9:26, a gente lê aquele momento dramático, quase de cinema, onde Noé acorda e solta as palavras que iam redirecionar o curso das nações para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Caramba, que momento! Com essas palavras, o relacionamento único e especial de Sem com o Criador fica cravado na pedra para toda a história. O grande lance aqui, e a gente precisa prestar muita atenção nisso, é que essa bênção não tinha nada a ver com conquistar terras ou ter poder político. Nada disso. Ela transformou o próprio Senhor no objeto principal da reverência de Sem. Ela garantiu e blindou o legado espiritual dele. É exatamente por causa dessa bênção que a posição de Sem fica inabalável como antecessor direto, o grande guardião da linhagem do Messias. 4. A linhagem escolhida, a tabela das nações. A partir daí, o negócio se espalha pelo mapa. Toda a população da Terra, depois do dilúvio, veio daquelas 70 famílias descritas lá no capítulo 10 de Gênesis. São 30 famílias de Cã, 14 de Jafé e 26 de Sem. E olha que sacada literária genial. A linhagem de Sem é a última a ser apresentada no texto. Isso não é erro de edição, não. É uma técnica proposital para jogar todos os holofotes na família de Sem. É ela o clímax da história e o centro do propósito soberano de Deus para as nações do mundo.
Se a gente der um zoom nos descendentes do Sem, o impacto histórico é absurdo. Elão foi a raiz dos persas, Assur a origem dos assírios, Arfaxade o tataravô direto dos hebreus e Arã de onde vieram os arameus e sírios. Ou seja, esses caras viraram as verdadeiras superpotências que literalmente desenharam um mapa do Antigo Oriente Médio. Isso separa completamente a linhagem de Sem do resto das nações. Foi a descendência dele, especialmente através de Arfaxade, que preparou milimetricamente o terreno histórico e geográfico para a chegada do Messias. 5. A cronologia até Abrão, uma ponte matemática. Para a gente provar o nível de detalhe de como essa linhagem foi mantida, é só olhar para a matemática da expectativa de vida. Os dados são impressionantes. Noé viveu exatos 950 anos. Sem, 600. Éber, o descendente dele, 464. Até a gente chegar lá em Abraão, que viveu 175 anos. A gente percebe que a longevidade despencou ladeira abaixo logo depois das mudanças ambientais brutais do dilúvio. Mas olha só que interessante quando a gente coloca essas idades numa linha do tempo. A nossa visão da história dá um giro de 180 graus. O dilúvio acontece lá no ano 1656 da criação. Abraão nasce em 2008, mas prestem atenção nisso. Sem só vai morrer lá no ano 2158. Pois é, a vida dessas figuras antigas se sobrepôs de um jeito incrível. Aquela ideia de que eles viveram em épocas totalmente isoladas cai por terra aqui. A conta de Padania nos dá esse número aqui, 150. Sem, o cara que construiu a arca e sobreviveu ao fim do mundo, esteve vivo durante os primeiros 150 anos da vida do próprio Abraão. Tem noção disso? O mundo antigo era hiperconectado. As gerações de Sem até Abrão não estavam perdidas em séculos de distância. Eles provavelmente se conheceram, conversaram, e foi isso que garantiu que a revelação de Deus continuasse intacta num mundo que do lado de fora estava esquecendo o Criador rapidinho. E por causa dessa convivência de gerações, começou a pipocar uma curiosidade teológica fascinante. Alguns estudiosos antigos especulam que aquele misterioso rei e sacerdote Melquisedeque, o cara que abençoou Abraão, poderia ser ninguém menos que o próprio Sem. Claro, a gente tem que ser transparente e dizer que a Bíblia não crava isso explicitamente. Mas o simples fato dessa teoria existir mostra o tamanho e a reverência da figura de Sem na preservação da fé ancestral. 6. O caminho para o Messias, o destino definitivo. E é aqui que o nosso funil histórico chega no seu ponto mais agudo. É brilhante ver o plano infalível de Deus se desenrolando. Vem de Sete para Noé, afunila em Sem, segue sem quebrar até Abraão, passa pelo rei Davi e finalmente chega em Jesus. Todo esse exercício de ler genealogia, que parecia chato, na verdade desenha uma linha reta, impecável, até a cruz. Sem foi aquele elo central, aquela ponte insubstituível que segurou firme a linhagem escolhida. É a família de Sem que cumpre, na prática, a promessa feita lá no comecinho do Gênesis, a chegada da semente que iria, no fim das contas, esmagar a cabeça da serpente através do sacrifício lá no Calvário. A escolha de Sem é o plano mestre da redenção humana em ação. É a resposta perfeita de Deus para o caos do dilúvio e para a rebeldia teimosa da humanidade, entregando a graça maravilhosa da salvação messiânica. Para fechar a nossa análise de hoje, eu quero deixar uma reflexão para quem está nos acompanhando. Quando a gente dá um zoom e olha de perto a fidelidade de um único homem, como Sem, não é maravilhoso ver como a soberania meticulosa de Deus arquiteta a salvação universal da humanidade? Entender o papel do Sem faz a gente aplaudir de pé a estrutura da Bíblia. Fica a lição. Não importa quão bagunçado ou sombrio o mundo lá fora pareça, o plano de Deus não falha e não para até a vitória final. Que todo mundo continue com essa curiosidade incrível, pesquisando e se maravilhando com os textos. Até a próxima!